Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Em Ação. Esse espaço de reflexão, de diálogo, de debate sobre temas importantes para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Hoje estamos aqui para fazermos uma reflexão sobre um dos grandes desafios do Brasil, a profissionalização do esporte. Todos nós sabemos que a agenda futura do país, na área do esporte, é a Copa do Mundo e também as Olimpíadas. Serão dois grandes momentos onde nós vamos mobilizar todo o esporte no Brasil todo e vamos receber aqui muitos turistas. Consequentemente, nós estaremos fomentando uma âncora econômica hoje um pouco adormecida no nosso país. A herança da Copa do Mundo e das Olimpíadas não será apenas a herança da infraestrutura, será também a herança de uma nova cultura administrativa, de uma nova cultura de gestão para o esporte brasileiro. E para fazermos essa reflexão aqui hoje no nosso Em Ação, no nosso espaço, nesse espaço da TV Comunitária de Araraquara, a TV Circulando, nós convidamos dois grandes amigos. Primeiro, José Roberto Fernandes, esse grande amigo, nosso jornalista esportivo da cidade de Araraquara, certamente um nome que escreveu uma das mais belas histórias do jornalismo da nossa cidade. Quero agradecer muito a você, Zé Roberto, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. E também, doutor Welson Alves Ferreira, o Juninho, presidente da Ferroviária S.A., o Juninho, que além de um médico brilhante, um médico extremamente respeitado, assumiu o desafio de organizar a primeira S.A. de capital fechado do Brasil, a nossa querida Associação Ferroviária de Esportes, hoje Ferroviária S.A. E esse desafio, que de uma forma ou de outra, tem dado certo. A ferroviária que saiu numa situação falimentar, hoje é um exemplo de gestão profissionalizada e inspirou, inclusive, outros clubes a estarem buscando nesse modelo de organização, hoje um modelo que muitos clubes adotam no Brasil. Queria muito agradecer a você, Juninho, pela oportunidade. Prazer é nosso, estamos aqui para termos um papo aí. Isso aí. Vamos iniciar, portanto, a nossa conversa. Eu queria, Zé Roberto, você que tem o esporte como um instrumento de trabalho, a sua profissão, a profissionalização do esporte no Brasil é o nosso maior desafio hoje? Edinho, eu poderia dizer a você que, levando-se em consideração o que vem pela frente, né, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016, na realidade, um desafio muito grande e um objetivo enorme a ser alcançado. Não sem muitas dificuldades, né? Porque, na realidade, a profissionalização do esporte, ela passa, na minha ótica, na minha visão, por segmentos fundamentais, né? Ainda hoje eu li uma matéria sobre isso e o articulista voltava para o ano de 1958, quando o Brasil foi campeão do mundo na Suécia, e ele dizia o seguinte: olha, quais eram os segmentos da comunicação naquela época? Nós tínhamos o rádio e tínhamos os jornais. Os telecines da Copa do Mundo chegavam semanas depois. Imagine o que aconteceu nesse período e o que nós vamos ter em 2014 no Brasil. São 5 segmentos diferenciados para o mundo inteiro, além, naturalmente, do torcedor dentro do próprio estádio assistindo o jogo ao vivo. Então, a profissionalização do esporte, ela passa por uma série de coisas. Ela passa por um marketing efetivo, ela passa pela capacidade de infraestrutura que o Brasil precisa ter e vai por aí afora. Então, não basta apenas, né, quando se fala de profissionalizar o esporte, nós termos ou aqui na Ferroviária, ou em qualquer equipe do futebol brasileiro, salários em dia, tudo bonitinho. Não, nós precisamos de muita coisa a mais, eu tenho certeza que o Juninho vai concordar com isso. Então, quando você fala de legado da Copa,
eu imagino o seguinte, que o melhor legado, além de uma cultura esportiva que hoje a gente não tem e precisamos ter, que seja um legado que faça com que a gente sinta saudades da Copa. Não só pelos estádios monumentais que serão construídos, mas por tudo aquilo que possa beneficiar a nossa população, como hospital, como metrô, como ferrovias, como rodovias, segurança, aeroportos. Tudo isso é o grande legado da Copa do Mundo. E aí entra o papel do torcedor e do jornalista também. Nós esperamos, sinceramente, que do governo, a nossa população, o trabalho esteja sendo feito nesse sentido. Isso é profissionalizar o esporte. Não basta apenas encher a bola e tocar a bola. A profissionalização passa por muitas coisas fora das 4 linhas do gramado. Juninho, eu quero te fazer uma pergunta que eu penso que é a pergunta que a Araraquara toda faz no desafio, porque a ferroviária sempre foi administrada de uma forma muito tradicional. Aí você, que é um médico, um investidor da iniciativa privada, assume a ferroviária com o desafio de fazer com que a ferroviária se torne uma empresa. Mas é evidente que isso não é só uma mudança de concepção na gestão da ferroviária, mas também é uma mudança na cultura da cidade, né? Nós estamos vendo aí a dificuldade, por exemplo, o Corinthians. O Corinthians, que no meu entender hoje é o maior case de modernização do futebol no Brasil e talvez um dos maiores do mundo. O Corinthians tenta se profissionalizar, mas a torcida não interessa muito para a torcida se o modelo é de profissionalização ou não. A torcida quer resultado dentro de campo. É difícil, Juninho, fazer essa transição de uma gestão mais conservadora, mais tradicional, para uma gestão mais profissional, do ponto de vista, né, da modernização, de novos conceitos? Muito difícil sim, Edinho, porque principalmente a ferroviária, que é um clube de camisa e tradição, de grandes conquistas na década de 60, 70, 50, e chegou num falimentar, como você falou mesmo, agora nos últimos 10 anos isso. Agora, eu posso dizer de antemão, se não tivesse feito isso, a ferroviária poderia até já ter se extinta, se não tivesse. Agora, todo o processo de transição que você inicia, a ferroviária foi um dos primeiros clubes SA do país, existe uma certa dificuldade, a ferroviária vem lutando, tem que mudar todos esses conceitos, não é fácil, né? Mas eu diria que é difícil, né? Mudou. Se você analisar bem os aspectos, a ferroviária foi uma grande camisa, uma grande tradição, quando a Estrada de Ferro mantinha a ferroviária desde a sua fundação, 50. Então, naquela época, não era uma empresa, teoricamente, que mantinha, mas, enfim, todos os funcionários da Estrada de Ferro se descontavam em elite, desde da Alta Araraquarense e tudo, que bancava o time, bancava o clube. E Araraquara, a ferroviária, era uma referência no futebol devido a isso. Eu diria hoje, o nosso maior ídolo, só um exemplo simples, o nosso maior ídolo, Bazzani, mais vestiu a camisa, teve presença em todos os grandes times da ferroviária, dificilmente o Bazzani hoje jogaria na ferroviária, porque ele veio de uma cidade de Mirassol, uma cidade que hoje tem clube empresa lá, clube comandado por empresários, quer dizer, dificilmente o jogador Bazzani teria vindo para a ferroviária. Ele teria se empregado já direto no Mirassol. Por lá mesmo no Mirassol, quer dizer, não teria vindo, e a ferroviária na quebra de 60 era referência, então trazia. Então nós temos que fazer um trabalho, estamos trabalhando de formiguinha, resgatando isso aí, estamos recuperando a ferroviária, estamos acertando as dívidas que ficaram com um passivo, né, que é toda a história aí, um capítulo de história para isso, todos mais. Mas lógico, o torcedor não quer saber disso, o torcedor quer saber, a própria imprensa, às vezes quer saber do clube tendo uma equipe competitiva. E nesses anos, às vezes, até a ferroviária, mesmo sendo um clube empresa, ela tinha até menos condições de disputar de igualdade ainda com alguns clubes de cidades menores, mas que às vezes o poder público investe, a cidade que tem só aquilo, né, investe na cidade. Mas eu acho que o modelo está sendo favorável, eu acho que devagarzinho a ferroviária vai ser um exemplo, vai ser um grande projeto ainda. Mas nesse momento nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo. Eu quero convidar você que está em casa nos assistindo, você de Araraquara região, mas também você
que já assiste o nosso programa por mais de 50 TVs comunitárias. 50 TVs comunitárias aqui no estado de São Paulo. Eu agradeço muito a todas as TVs que retransmitem o nosso programa e 2 TVs do estado da Bahia. Agradecer também ao povo da Bahia que assiste o nosso programa. Nós queremos também chamar a sua participação. Participe, ajude a construir o nosso programa Em Ação por meio do e-mail emação@edinhosilva.com.br, emação@edinhosilva.com.br e também por meio do nosso Twitter, twitter.com/edinhosilva, twitter.com/edinhosilva. E se você quiser deixar a sua contribuição pelo nosso site, também no www.edinhosilva.com.br. Inclusive, a partir de amanhã, esse programa estará sendo exibido pelo nosso site. Então, quem perdeu o programa, quem perdeu o início do programa, pode amanhã assistir pelo nosso site www.edinhosilva.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. E aí, vai ficar com medinho de agulha? Ligue e agende sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Uma sombra ofusca um brilho no olhar, uma dor que não quer calar, marcas tão profundas, inocência violada. Passa, isso tem que terminar. Direito de brincar, direito de sonhar, direito ao amor, à esperança, direito de crescer, direito de viver, direito de ser feliz, direito de ser criança, direito de ser feliz, direito de ser criança. Toda criança tem o direito de ser feliz. Toda criança tem o direito de ser criança. Pedofilia é crime. Multiplique essa ideia. Denuncie. Direito de ser criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Unidos somos mais fortes. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos voltando com o nosso programa Em Ação, hoje debatendo um tema importantíssimo para o Brasil e para o mundo. O Brasil, porque nós teremos em 2014 a Copa do Mundo, em 2016 as Olimpíadas. Portanto, estará na agenda do Brasil o debate sobre a profissionalização do esporte. O esporte tido não só como lazer, como entretenimento, mas o esporte também como uma âncora econômica. Uma âncora capaz de gerar riqueza, de gerar empregos, de distribuir riquezas. Então, nós estamos extremamente preocupados, como o próprio Zé Roberto, que é um dos nossos convidados, junto com o Dr. Welson Juninho, que é o presidente da Ferroviária S.A., com o legado da infraestrutura, que é importante, mas qual o legado do modelo de gestão? E quando a gente fala, Juninho, de modelo de gestão,
Outro dia eu estava lendo um texto que, por exemplo, o Michel Platini, ele está muito preocupado com os rumos dos clubes europeus. Porque nós tínhamos uma concepção de como se o esporte ou o futebol fosse quase uma ilha dentro da sociedade. A sociedade se move de uma forma e o esporte se move de outra forma. O que está acontecendo é que, na Europa, muitos clubes estão se endividando por conta da crise econômica internacional, que hoje assola toda a Europa, e muitos clubes vêm aumentando o déficit. E o Michel Platini colocou em debate na UEFA uma regra de que clube deficitário não participa mais dos campeonatos organizados pela UEFA, o que geraria uma imensa queda de receita, porque o objetivo de todos os clubes europeus é chegar na Champions League. Né? Então, eu queria ouvir de você isso, Juninho. Se nós implantarmos essa regra de clube deficitário não disputar campeonato do Brasil, o que vai acontecer com os campeonatos de futebol no Brasil, hein? Não teria campeonato. Não teria campeonato. Não teria, mas hoje a gente procura administrar receita e despesa, porque é complicado, né, em termos de despesa, mas é difícil. Hoje o futebol ainda é deficitário. Hoje, na realidade, são os empresários do futebol, dos jogadores de futebol, que acabam tendo um pouco lucro, mas isso é questão da Lei Pelé. Mas no Brasil ainda, o que nem o Zé falou agora há pouco tempo, o marketing precisa ainda ter uma posição para o marketing. O Brasil é um país que um avanço muito grande, mas nós acreditamos sim, que eu acho que o modelo de gestão é esse, porque em qualquer empresa, quando começa uma crise econômica, qualquer projeto, a primeira coisa a cortar é o patrocínio, né? Então, tira o patrocínio. Pelo menos em ações, empresa cria uma certa responsabilidade a mais de quem está colocando dinheiro, querendo lucros e tudo mais. Então, a coisa profissionaliza. Então, eu acho que tem que ser o caminho por aí mesmo. Zé, é difícil, eu também, né, falando aqui, é um tema que eu acho que todo brasileiro se interessa, eu me interesso de forma especial. Outro dia eu também vendo os números, os resultados dos clubes, o Corinthians chegou a ser o terceiro resultado econômico do mundo, né, quando o dólar chegou perto dos R$2, o faturamento dele chegou a ser o terceiro do mundo e hoje é o quinto. E eu não tenho dúvida que o Corinthians acaba desenvolvendo um novo modelo de gestão que deve mudar vários conceitos no Brasil. Você acha que hoje o Corinthians é um case sustentável, é um modelo de gestão sustentável? Edinho, eu acredito que sim. E há algumas coisas que fazem com que a gente tenha essa opinião. Uma delas era o seguinte: o Corinthians tinha um grande objetivo, que era a conquista da Libertadores da América. Esse era o grande sonho da nação corintiana. Por quê? Não só porque se levanta uma taça, mas pelos resultados financeiros e de prestígio que tudo isso significa. Ainda mais por um time que tem uma verdadeira religião atrás de si, que é o caso do Corinthians. Agora, por que o Corinthians chegou à condição de campeão da Libertadores? Nós tivemos um exemplo extraordinário do Corinthians e um péssimo exemplo hoje no Internacional de Porto Alegre. Então, por que o Corinthians chegou? Entre tantas coisas, por quê? Quebrou aquele velho ditado de que se você perder 3 jogos, você tem que mandar o técnico embora. O Corinthians perdeu do Tolima, que hoje deixou de ser gozação porque o Corinthians é campeão, e o Tite foi mantido, as coisas foram acertadas. O Ronaldo talvez esteja sendo mais útil para o Corinthians hoje fora do campo do que foi dentro do campo, porque é um empresário de sucesso e é um nome reconhecido internacionalmente. O Corinthians soube se fechar, e uma coisa, Edinho, que eu achei extraordinária no Corinthians. A transição administrativa foi feita de uma forma, pelo menos relativamente aceitável, digerida, sem acusações pessoais, e a diretoria conseguiu blindar a comissão técnica, Juninho, e o time. E esse foi o time campeão. Esse foi o time campeão. Jogou bonito? Não jogou bonito, mas jogou o futebol de resultado, jogou o futebol do título. E merecidamente, porque o Corinthians, se você pegar quais foram os últimos adversários do Corinthians, Vasco da Gama,
Santos e o Boca Juniors. 7 vitórias e 6 empates. Vou falar o quê? Exatamente, uma conquista invicta. Agora, o que o Corinthians precisa fazer, e eu torço para que isso aconteça, é que essa projeção, esse trabalho seja mantido e seja ampliado. Aí a gente lamenta o que aconteceu hoje com o Júnior, que foi demitido do Internacional e até proibido de dar entrevista dentro das limitações da sala de imprensa do Beira-Rio. O Internacional é o 8º colocado no campeonato. Ainda não está jogando Forlan, está um punhado de jogador machucado, jogador na seleção, e por isso simplesmente foi demitido. Venderam vários jogadores. Quer dizer, eu acho que essa é a política também, que para a gente adquirir essa cultura esportiva, a gente precisa botar isso em prática. Né? Se nós continuarmos vivendo apenas de resultados, e o futebol é totalmente empírico, imprevisível, vai ser muito difícil a gente adquirir essa cultura, porque é aquilo que eu disse, quando você fala de profissionalização do esporte, essa profissionalização passa por muita coisa, inclusive o próprio trabalho do time, a tranquilidade que o treinador tem para trabalhar. Eu pergunto para você, pergunto para o Juninho, se isso não tivesse acontecido no Corinthians, se o Tite tivesse sido mandado embora, o Corinthians, sei lá, talvez não tivesse sido campeão. Então, teve um planejamento, né? Onde né? uma derrota não alterou o planejamento. Claro, você sabe que até ninguém quer perder, todo mundo sabe disso, no Corinthians é pior ainda. Mas a diretoria teve força, teve personalidade para assumir essa postura, falar que ninguém mexe, e o resultado está aí. A gente gostaria que esse exemplo servisse para os outros também. A questão do planejamento é um exemplo de profissionalização, porque planejamento que a gente fala é um conceito muito vinculado às empresas, né? Você planeja metas, você planeja resultados. E o futebol é muito imediatista, e esse imediatismo ele vem de uma cultura muito amadora de gestão. Mas falando em profissionalização do esporte, nós vamos mudar um pouco aqui de modalidade. Nós vamos ouvir uma gestora da área do vôlei, para a gente saber também, né, não só essa mudança de conceitos no futebol, mas também a mudança de conceitos no vôlei. Nós queremos chamar aqui o VT com a Sandra Leão, que é a gestora e técnica e manager, é tudo na equipe de vôlei da Uniara. Vamos ao nosso VT. A importância da profissionalização do esporte para as meninas, para você enquanto técnica, né? Para o voleibol? Eu vejo assim que são vários fatores, né? A gente pode abordar aí várias situações importantes. Uma delas é porque a gente tem que ter sempre o espelho. Então, em todo esporte, a gente vai ter a profissionalização, que seria o pessoal mais velho, adulto, jogando, para a gente ter nas categorias de base o pessoal vislumbrando uma profissão, né? Porque a gente vê a atleta como essa equipe é uma equipe profissional que levanta todo dia de manhã, nossos treinos começam às 7 horas da manhã, então ela não levanta às 7, ela levanta muito mais cedo para vir trabalhar. Trabalha de manhã, trabalha à tarde, estuda à noite, como qualquer outra pessoa que pretende também fazer uma faculdade, tem que trabalhar para poder pagar seu estudo. E muitas vezes a gente vê que essa situação ela não é enxergada, até mesmo por patrocinador ou a sociedade. Porque qual a diferença dessas meninas, da gente que está aqui enquanto comissão trabalhando, isso aqui é o meu serviço, e o delas também. Qual a diferença de qualquer operário ou de qualquer outra classe, qualquer outra classe de emprego que acorda de manhã, que trabalha, que tem que cumprir com seus deveres, que vai ser cobrado quando as coisas também não derem certo, mas que tem um respaldo. A gente necessita desse respaldo. Hoje, para a gente conseguir um patrocínio é sempre muito difícil. Nós temos dificuldades para pagar todas as atletas, porque elas não têm condição, pela rotina que a gente tem de treinamento. Uma atleta não tem condição de treinar e trabalhar em outro lugar. Então, trabalhar no voleibol e ter uma outra profissão paralela. Por vários fatores. Primeiro, porque não dá tempo, né? O tempo de treinamento consome entre academia, preparação física, trabalho com bola, fisioterapia. E a outra questão física mesmo, né? A atleta não tem condição, porque a gente faz o trabalho aí forçado. E não tem um dia que a gente não termine com dores, né? Não tem uma atleta que vai dormir dizendo, não estou com dor, não estou com cansaço, porque a gente vai até o limite da atleta. Então, qual que é a grande importância? Da gente ter um respaldo,
do patrocinador enxergar como profissão e apostar, porque tem retorno. O esporte, ele dá o retorno para o patrocinador, tanto social, né? Porque você vai pegar um garoto, uma garota aí que está nas escolinhas, qual que é o grande objetivo dele? Chegar no alto rendimento, chegar a uma seleção brasileira. Então ele cumpre com o papel social e a questão também trabalhista mesmo, né? Da gente estar aqui desenvolvendo o nosso trabalho, acreditando no nosso trabalho. Hoje o patrocinador é a Uniara e a Lupo, com o apoio da Prefeitura, junto à Fundesport. É difícil um patrocinador arcar com todas as despesas de uma equipe que hoje conta com 20 atletas e 11 pessoas na comissão, porque eu tenho fisioterapeuta, eu tenho braço de treino, preparador físico, auxiliar, assistente, tudo que é necessário para a gente desenvolver um trabalho de alto rendimento. Nós vimos aí a fala da Sandra, que é a responsável pela equipe de vôlei de Araraquara, o vôlei feminino, o vôlei que é patrocinado pela Uniara e tem apoio da Fundesport e também da Meias Lupo. E nós estamos vendo, da Lupo, né, que não é só meias agora, né, Lupo Esportes, esportes. E nós vimos na fala da Sandra, né, Zé Roberto Juninho, uma fala um pouco de um certo preconceito ainda que tem em se reconhecer o atleta como um profissional, né, como alguém que desenvolve aquela modalidade como uma forma de ganho, de sobrevivência, muitas vezes do atleta e da sua família. É como se ainda a sociedade não reconhecesse o atleta como um profissional daquela modalidade. Ainda existe esse preconceito, essa dificuldade de reconhecimento, Zé Roberto? Edinho, infelizmente ainda existe. Eu acho que a Sandra ela foi muito feliz no que ela disse. Isso não vale só para o vôlei feminino, né? Vale para o nosso vôlei masculino que acabou em Araraquara, vale para o basquete que vive dificuldades terríveis aí para sobreviver, para poder jogar um campeonato, vale dentro do próprio futebol, por incrível que pareça, há também esse tipo de preconceito. Então, tudo isso fica inserido nesse contexto do assunto que nós estamos discutindo aqui. Nós precisamos avançar muito, precisamos avançar demais para poder conseguir atingir os nossos grandes objetivos. É verdade. E se você fizer uma análise contextual, você pegar pessoas envolvidas com esporte, de Manaus até o sul, entre dirigentes, jogadores, sincronistas esportivos, todo mundo que envolve no futebol. Se for analisar, é um número muito maior do que toda a folha de funcionários da Vale do Rio Doce, que é talvez uma das maiores empresas do Brasil. Então, quer dizer, tem que ter uma análise de maneira global, quer dizer, tem que ser respeitado o esporte de uma maneira profissional. Assim, nós temos uma Vale do Rio Doce, hoje uma empresa já não é mais nacional, mundial e tudo mais. Quer dizer, que é um orgulho de produção do Brasil e tudo mais. E o esporte que envolve tudo isso, quer dizer, a gama que envolve. Pessoas envolvidas? Na realidade, e a coisa envolve. Quer dizer, nós temos aqui uma empresa, eu lembro isso, uma frase que marcou muito isso, almoçando uma vez com o Edinho, com o presidente do Atlético Mineiro, então o Marcelo Petralha, ele falando, meu irmão está contente que vendeu uma ponte rolante para Dedinho de Piracicaba e tudo mais, mas hoje eu estou mais contente que eu vi de um jogador que era o Kleberson para a Europa, que era um valor maior que essa ponte. Então é um valor que envolve dinheiro, que existe, que tem que haver profissionalização, porque a coisa, para você competir, você tem que ter, como a Mara lembrou bem, dar condições para os atletas treinar, ser uma profissão, e se isso não ocorrer, a coisa vai patinar. E nós temos, por exemplo, só para citar um caso mais claro que a Sandra Mara falou e que vale para a Ferroviária também. Não são apenas os jogadores atuando, o banco, a comissão técnica, seja do vôlei, seja do basquete, seja da Ferroviária. A gama de pessoas em volta disso e que necessitam disso para a sua própria sobrevivência. É uma cadeia produtiva. É uma cadeia produtiva. E nós vamos falar disso logo depois do intervalo, que na verdade o esporte é isso, é uma cadeia produtiva que hoje você move milhões e milhões de reais e você envolve muitos empregos. De que forma que nós podemos potencializar essa cadeia produtiva
aproveitando a Copa do Mundo e as Olimpíadas e fazer com que essa cadeia produtiva, de fato, seja melhor reconhecida e melhor gerenciada. Mas nós vamos para mais um intervalo e voltamos para o nosso último bloco. E mais uma vez eu convido você a participar, mande para cá sua opinião, pode divergir, não tem problema nenhum, pode contestar, mas mande a sua contribuição pelo nosso e-mail em ação@edinhosilva.com.br, pelo site www.edinhosilva.com.br e pelo nosso Twitter, twitter.com/edinhosilva. Participe e nós voltamos em 1 minuto. Agora é a sua vez de entrar em cena. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Brasil, unido contra a dengue. A dengue é uma doença grave que pode matar. Agora preste atenção e conheça os sintomas. Se você tiver febre alta, acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado e começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Dengue mata. O combate não pode parar. Uma iniciativa TV Circulando. Faça parte da turnê da solidariedade. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe a bola para um amigo seu. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos voltando com o nosso Em Ação, hoje falando de profissionalização do esporte. Estamos aqui com o jornalista esportivo Zé Roberto Fernandes e com o doutor Welson, nosso querido Juninho, presidente da Ferroviária SA. E para a gente esquentar aqui nosso debate sobre a questão da profissionalização, vamos chamar um VT, no meu entender, do gestor, né, do responsável, principalmente pela área comercial, de uma das empresas mais arrojadas hoje, que enxerga de forma muito arrojada essa questão do esporte como uma cadeia produtiva e que tem dado um show aí de inovação e de capacidade de gestão. Vamos chamar o Valquírio Cabral, da Lupo, para que ele possa aqui dar o seu testemunho sobre a sua concepção sobre gestão do esporte, profissionalização da gestão do esporte. A Lupo tem uma tradição muito forte no esporte. A Lupo começou a colocar placas em campo de futebol na década de 60. Eu sempre repito isso. No milésimo gol do Pelé, a Lupo já tinha uma placa lá no Maracanã. Então foi uma ligação muito forte. Então, a partir dos anos 70, a Lupo continuou investindo mais, principalmente em campos, já no interior. Nós começamos primeiro com os times grandes, Santos, Morumbi, no campo do Palmeiras, Pacaembu. Depois a Lupo, na década de 70, começou a investir no interior. E claro que um dos times mais importantes da década de 70 foi a Ferroviária. A Lupo começou também a patrocinar a Ferroviária com placas e até uma parte ali do uniforme. Não cedia o uniforme, mas cedia meia. A Lupo sempre colaborou com a Ferroviária. A partir dos anos 90, o mundo se voltou para o esporte. Todo mundo está preocupado com saúde, começou aí o Dr. Cooper, as pessoas têm que fazer ginástica, têm que correr, têm que manter a forma. Então o mundo realmente se voltou para o esporte. E a Lupo enxergou aí uma grande oportunidade de crescer e de aumentar o seu portfólio. Então nós começamos a investir pesado realmente no esporte. Aí a Lupo entrou em todos os campeonatos, começou a patrocinar times de vários times aí do Brasil. Investimos também, já agora no começo dos anos 2000 na parte do uniformes. E, sem dúvida, foi um negócio muito bom, não só como o esporte, não só como imagem, mas principalmente financeiramente. Hoje a Lupo patrocina 32 times, nós fornecemos material esportivo para mais de 8, são 8 times, já estamos fechando um contrato novo. Nessa semana a gente está acertando um time lá de Minas Gerais, já não posso falar ainda, mas está bem adiantado. Serão 9 times já em 2013, sendo que 3 na Série A do Campeonato Brasileiro. Nós enxergamos aí, então, uma oportunidade, inclusive, de ganhar mercado, de ganhar share. E a Lupo realmente está
está seguindo esse mercado. Olha, Araraquara, eu acho que a Lupo sempre esteve presente, né? A Lupo sempre esteve presente em todas as modalidades de esportes de Araraquara. Claro que começou com a Ferroviária, né? A Ferroviária, que é o símbolo de Araraquara. Mas quando Araraquara começou com o voleibol, a Lupo esteve presente. Depois veio o basquete, né? Começou aí com a Uniara, a Lupo esteve presente. E aí depois foi futsal, handball, quer dizer, a Lupo sempre esteve presente. Primeiro que eu acho que essa parte social nós temos que fazer porque é bom para a cidade. Né? Uma empresa como a nossa, que tem 5 mil funcionários e realmente uma das maiores arrecadadoras de impostos da cidade, é importante você devolver um pouco para a cidade daquilo que nós temos conseguido aqui com a população. Então, investir no esporte é bom para a nossa imagem e, além do que, a gente acredita realmente que isso traz para a empresa ganhos, principalmente na comunidade. E é o que tem acontecido. Quer dizer, a Lupo começou com o voleibol apenas para investir, não era nem mídia, era apenas para ajudar a cidade, depois veio o futebol, depois veio o basquete, e hoje posso garantir para você que isso transformou a empresa realmente numa marca esportiva e que ganhou espaço no Brasil todo. Então foi muito bom para a Lupo, foi muito bom para a cidade, mas acima de tudo, que eu acho que isso é importante, é o lado realmente social. Acho que as empresas têm que fazer isso. A Lupo, como sendo uma das maiores de Araraquara, e tem outros também do nosso porte, acho que tem que investir no esporte. É assim que uma cidade realmente consegue aumentar a sua capacidade de mão de obra, de estudo. Você vê São Caetano, que é um exemplo no Brasil, né? Uma cidade com 200 e poucos mil habitantes, ganha todos os jogos regionais, ganha tudo quanto é medalha, por quê? Porque as empresas investem no esporte. Eu acho que essa é realmente a parte social que a Lupo tem que fazer, e a Lupo vem fazendo isso, até diria, muito bem feito. A gente estava comentando aqui a força econômica e aquilo que a gente estava falando, né, Zé Roberto? Quando a gente pensa o esporte, não dá para a gente pensar uma equipe apenas dentro de uma quadra. Você vai olhando o esporte, você vê que tem uma cadeia produtiva, né? A Lupo, quando ela se volta para o esporte, ou para as modalidades esportivas, o que ela gera de empregos com a produção de materiais, com a venda de materiais, é algo inacreditável. E o Valquírio falou algo que é importante. Hoje, o esporte é a maior prestação de serviço do planeta. Não tem nada equivalente ao esporte como prestação de serviço. Ou a academia, ou a fábrica de tênis, ou a fábrica de material esportivo, ou o esporte como um evento, os jogos, o que vem na organização dos jogos, enfim. Você movimenta hoje uma grande âncora econômica no planeta todo. E é essa concepção que nós queremos que o Brasil comece a ter, né, Zé Roberto? O que as empresas começam a ter, mas que infelizmente muitas vezes os gestores não têm, né? Bem da verdade, Edinho, se nós multiplicarmos isso para um nível nacional, é uma coisa maluca, né? É uma coisa maluca. Eu gostaria que tudo isso começasse a partir de Araraquara, né? Para que nós pudéssemos resolver os nossos problemas aqui dentro. Por exemplo, fala-se de profissionalização, e vamos aproveitar a presença do Juninho para falar rapidinho de ferroviária, certo? Ferroviária. Então, o que acontece? Como é que nós podemos falar de uma profissionalização se, de repente, o time profissional da ferroviária tem dificuldade para treinar? Não encontra o espaço que ele precisa para treinar. Por que uma cidade com empresas tão poderosas como Araraquara, nós não conseguimos atingir a meta estabelecida por aquele projeto social da Secretaria da Fazenda, dos recursos do ICMS em Araraquara? Então, essas coisas eu tenho certeza que me tiram o sono quando eu falo do basquete, e tiro o sono do Juninho também, quando é presidente da Ferroviária. Quer dizer, eu acho que Araraquara precisaria dar um exemplo muito grande dessa profissionalização, com a participação das empresas que nós temos aqui. Olha o que o Juninho penou para montar esse time da Ferroviária. Olha o que nós estamos penando para poder manter o basquete vivo. E sabe quanto nós precisamos para manter o basquete vivo? 30 mil reais. O basquete devia 240 mil, nós já pagamos 150, 160. Certo? Isso com o nosso trabalho. Aí você vê a Sandra lamentando, você vê uma falta de ginásio em Araraquara para que a gente pudesse treinar, pudesse jogar. E com tudo isso, fomos vice-campeões dos jogos, uma superação fora do comum. Então, eu acho que essa profissionalização em todos os sentidos, Edinho, na minha modesta opinião, ela deve partir da gente aqui.
Então, nós estamos discutindo a profissionalização a nível nacional, que é importante. Nível de Copa, nível de Olimpíada, não se discute isso. Mas quando a gente olha para o nosso próprio umbigo, a gente vê que a cueca está lá no chão. Pelo amor de Deus. Eu acho que nós precisaríamos rever essa situação. E quando eu falo isso, você que é um homem público, né, como prefeito que foi, brilhante, e como deputado atuante que eu não vejo a solução disso tudo ter que ser jogada nos ombros do poder público, de forma nenhuma. O poder público tem a sua responsabilidade social, que é fundamental. Mas eu vejo as nossas empresas, e olha que Araraquara está recebendo empresa pra caramba. Você não vê essa participação efetiva. Então, acho que esse é o canal que nós precisamos abrir em Araraquara. Mas a Lupo poderia dar um pouco mais. Eu também acho que a Lupo poderia dar um pouco mais, mas não só a Lupo. Então, está faltando em Araraquara esse meio de campo para que essa profissionalização dentro do campo, fora do campo, dentro da quadra, fora da quadra, na pista, na piscina, na pista de ciclismo, que a gente possa amanhã falar assim, olha, nós estamos pelo menos cumprindo a nossa parte em Araraquara. Eu concordo plenamente com o Zé Roberto, depois eu quero ouvir um pouco o testemunho do Juninho aqui, que o poder público, na verdade, ele tem que ser o líder de um processo, o fomentador de um processo, mas no caso de financiamento de equipes de competição, claro que é iniciativa privada, não faz sentido. O poder público tem que cuidar do esporte de base, do esporte inclusivo. É claro, então, o poder público tem que cumprir o seu papel de liderar o processo, mas é a responsabilidade do fomento do esporte de competição, cabe às empresas. Eu quero aqui, Zé Roberto, fazer um testemunho e depois, claro, evidente, chamar o testemunho de Juninho. Eu presenciei a angústia do Juninho, inclusive numa conversa que estava o Valquírio junto, do Juninho, eu acho que Araraquara deve muito e vai dever muito ao Juninho, em relação à ferroviária. Como, se você pegar nós estamos vendo a Sandra Mara no vôlei feminino, nós já vimos tantas pessoas que se mobilizaram em relação ao vôlei masculino, ao basquete, você mesmo lembrou tanto, e acho que o futebol, a ferroviária, que é o nosso maior símbolo, deve muito ao Juninho. Primeiro pela sua dedicação, pela forma como ele muitas vezes coloca a sua vida pessoal no segundo plano para poder se dedicar à ferroviária. Eu vi a angústia do Juninho numa conversa um dia junto com o Valquírio, olhando e dizendo assim, olha, só Araraquara não dá conta de montar um projeto para a ferroviária voltar para a primeira divisão. Nós precisamos de parceiros de fora da cidade. E a angústia dele, se a cidade entenderia de você buscar outros parceiros, construir outras parcerias de empresas de fora, já que as empresas de Araraquara, com raras exceções, não encaram a ferroviária como um projeto estratégico. E eu, confesso aqui, defendi junto ao Juninho, falei, olha, Juninho, a força hoje que Araraquara movimenta em prol da ferroviária, nós vamos ficar disputando a Série A2 por um longo tempo, podemos chegar na A1 e voltar para a 2, porque é o que Araraquara mobiliza. Se de fato quiser consolidar um projeto, tem que buscar apoio de fora. E acho que foi uma decisão difícil, uma decisão acertada do Juninho, do Valquírio, todo o diretor da ferroviária, e está aí construindo parcerias para ver se amplia o projeto. Juninho, hoje, a sua leitura, é muito difícil a gente conciliar essa coisa da tradição, a ferroviária é um time de Araraquara, é um time do povo de Araraquara, com essa necessidade de você construir parcerias, trazer investidores. É difícil fazer essa conciliação? Mas necessária, né, Dinho? Quer dizer, faço das minhas palavras Zé Roberto, quer dizer, todo o que ele falou sobre a questão da dificuldade de treinamento, toda essa dificuldade que o esporte de Araraquara em si tem, e principalmente porque fala em competição, você está competindo, então você está competindo com o adversário, então, e vem a pressão. O que aconteceu, que nós estamos elogiando o Corinthians, o modelo de gestão ter mantido o Tite, às vezes nem sempre é fácil, devido à pressão da imprensa, à pressão da torcida, de você conseguir manter um planejamento, né? Mas, e por conta disso, a ferroviária é uma tradição,
inspira a ferroviária. Eu sempre digo que às vezes a ferroviária, você vê 400, 500 pessoas no estádio da ferroviária, mas isso é ilusório, porque a ferroviária tem uma grande torcida de rádio, televisão que acompanha a ferroviária. A cidade vive, não só a cidade, como a região de Araraquara vive a ferroviária. Vive a ferroviária. Então é uma tradição. E então há uma cobrança. Mas, voltando à sua pergunta, não tem como. Hoje, se nós não fizéssemos isso, essa parceria, né, ter aberto para empresários chegarem a Araraquara, estamos tentando fazer o máximo possível de dar condições para eles terem as melhores condições de gestão. Nós estamos juntos, associando junto, porque o pessoal que vem de fora, então nessa fase de transição, eu digo que eu sempre quero, como presidente, estou querendo fazer uma fase de transição, eu quero daqui um pouco tempo, estar ali na torcida, torcendo também, quer dizer, fazendo esse período de transição para esse pessoal vir ter condições de um investimento maior. Você vê os grandes times da Europa, a dificuldade da Europa, o Chelsea, mas, quer dizer, são realmente clubes e empresas, clubes de donos mesmo. Né? Então a torcida tem que entender que é uma tradição, que é a camisa, mas que se não tiver essa forma, dificilmente nós vamos ter condições de subir e tiver um projeto maior aí. Chegamos ao fim do nosso programa. Daria para a gente ficar aqui mais 1 hora debatendo um tema como esse, mas infelizmente chegamos ao final. Eu quero primeiro agradecer muito a você, Zé Roberto, por ter deixado aí os seus afazeres e ter vindo contribuir no nosso debate. Agradecer muito a você, Juninho, também pela disposição de deixar o seu consultório, que não é fácil, né? Quem conhece o Juninho sabe, o consultório vai até meia-noite, né? E está vindo aqui participar com essa reflexão. E mais uma vez, publicamente aqui, reconhecer a sua importância para que esse projeto da ferroviária estivesse em pé. Inclusive, se não fosse você uma pessoa que tivesse essa capacidade de muitas vezes superar dificuldades, certamente nós estaríamos numa situação muito difícil. E se a ferroviária tem aí um caminho a trilhar, a gente deve muito a você, faço aqui esse reconhecimento. E agradecer muito a você que está em casa nos assistindo, você que assiste a TV Comunitária de Araraquara, quero agradecer muito ao Valmir, né? Diretor da TV Comunitária de Araraquara, TV Circulando, e a você de todas as TVs comunitárias que reproduzem o nosso programa em ação. São 50 TVs em todo o estado de São Paulo e mais 2 TVs na Bahia. Agradecer muito a você que está em casa, participando, mandando suas contribuições e, mais uma vez, chamar você a contribuir por meio das redes sociais que você está vendo aí no nosso vídeo, o Twitter, o nosso site, o nosso e-mail. Participe, mande a sua contribuição e a semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, estaremos novamente chamando você para essa reflexão, chamando você a debater e a participar de uma formulação, né, coletiva de temas importantes para toda a nossa sociedade. Muito obrigado e até a próxima semana.